E eu queria falar nesse mês sobre reforma geral. Por quê? Porque mudar por completo dá trabalho e dá dor de cabeça. Quem já fez uma reforma muito grande em casa, sabe que dor de cabeça é. O pó que faz. Né? Ter que mudar tudo, ter que quebrar tudo, ter que, às vezes, acampar dentro de casa. Ou ficar em outro lugar para poder mexer em casa. E muitas vezes nós precisamos de ter nossa vida transformada em vários aspectos. Eu pretendo compartilhar com os irmãos no decorrer desse mês como a reforma atingiu várias áreas do ser humano. Não só doutrina, não só culto, também essas coisas, mas várias áreas do ser humano. E hoje eu gostaria de começar com aquilo que foi o fundamento da reforma, que foi um retorno às Escrituras. Uma volta a um estudo mais sério e mais delongado da Bíblia Sagrada. Então nós vamos ler esse texto de 2 Crônicas 34, e depois eu vou pedir para as crianças fazerem um desenho, como de costume. Eu vou ler esse texto, diz assim: enquanto recolhiam a prata que tinham sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dada por meio de Moisés. Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe informou: teus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e a confiaram aos supervisores e aos trabalhadores. E acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu trechos do livro para o rei. Crianças, o desenho que eu quero que vocês façam hoje. Vocês vão desenhar uma igreja. Atenção, escute o pastor, que o pastor vai falar o que vocês vão desenhar. Vocês vão desenhar uma igreja com um espaço no meio da igreja para desenhar a Bíblia dentro da igreja, tá? Então a igreja por fora e a Bíblia no meio da igreja, tá bom? Esse é o desenho. Desenha a igreja assim ao redor da página e no meio a Bíblia, um livro, tá bom? Então vamos lá, ver como é que as crianças vão se sair com esse desenho. Aos adultos agora, quero chamar a atenção de vocês para uma frase muito conhecida desde a Reforma. Você já deve ter ouvido isso se você já fez alguma leitura sobre esse assunto. Tem uma frase famosa chamada, que diz assim: igreja reformada sempre reformando. Igreja reformada sempre reformando. O que essa frase significa? Ela significa que uma igreja que anda pela doutrina chamada reformada, a igreja presbiteriana anda por uma doutrina chamada reformada, é o nome dela, decorrente da reforma protestante e tal. Então, uma igreja que anda de acordo com essa doutrina, ela nunca fica estagnada. Ela precisa sempre mexer nela. Não necessariamente naquilo que ela crê, mas nela. Deixa eu explicar por quê. Por quê? Porque com o tempo nós ficamos sujos. Não pense que depois da reforma protestante, a igreja ficou impoluta por décadas e décadas e décadas. Isso não acontece, nunca. Nunca aconteceu da igreja ficar impoluta. Na verdade, ela nunca chegou a ser impoluta, sem mancha, sem qualquer falha. Quando ela se renova, ela muitas vezes fica por um tempo bem, mas com o passar dos dias, ela fraqueja e falha. Quer ver um exemplo? Talvez você tenha tido na sua vida algum momento muito marcante em termos de caminhada espiritual. Muito marcante, que você diz assim: nossa, as coisas estão fazendo tanto sentido para mim, estou gostando tanto. Ou você foi em algum lugar, um evento, uma conferência, um acampamento, ou um culto, ou um estudo bíblico, não importa, e aquilo fez sentido para você. Mas se você tem tempo de vida cristã suficiente, você se lembra que nem sempre essa empolgação durou muito tempo. Com o passar dos dias, você volta à normalidade do dia a dia e cai em falhas que já eram antigas, cai em erros. Então nós precisamos de nova reforma. Por isso que eu falei que essa frase aqui, igreja reformada sempre reformando, se tornou conhecida, porque ela virou um lema do nosso estilo de vida. Nós não somos alguém que tem a casa pronta e que diz assim: não, nos próximos 40 anos não quero mexer mais. Porque ela precisa sempre de reforma.
Sempre precisa de ajuste, sempre precisa de reparo. A reforma do século XVI, ela afetou várias áreas. Como eu falei, doutrina, culto, afetou a vida. Nós vamos falar dessas áreas todas. Nos próximos domingos eu vou mexer em cada uma delas. Porém, o fundamento dessa reforma, dessa mudança, foi um retorno às Escrituras. Agora eu preciso explicar aqui alguma coisa para ficar claro onde eu vou direcionar vocês a pensar, a refletir. Não é que a Bíblia não era estudada antes. Esse é um engano que as pessoas têm. Achando que a reforma protestante voltou a ler a Bíblia. Antes ninguém lia a Bíblia, ninguém estudava a Bíblia. Não, não é verdade. As pessoas até que estudavam a Bíblia. Assim como pessoas que não vão a uma igreja evangélica hoje, pode ser até que estudem a Bíblia. Pode ser até que leiam a Bíblia. A questão não é que a Bíblia não fosse crida, mas ela havia perdido a posição de autoridade única. Então, por exemplo, um dos lemas da época da Reforma Protestante, que é muito conhecido hoje, é sola scriptura. É uma frase latina que significa somente a Escritura. Somente a Escritura, só a Escritura. O que essa frase quer dizer? Significa que quando nós falamos de uma autoridade para as nossas vidas, a Bíblia não compete com outras. Então, no caso da Reforma Protestante, lá no século XVI, eles estavam dizendo, olha, nem o Papa, nem a Igreja, com as suas tradições, nem os sentimentos espirituais e as experiências subjetivas que você passa, nada disso se equipara à Bíblia Sagrada. Na verdade, elas não devem estar nem em grau levemente subordinado, como diz, não, para mim é a Bíblia. Mas a Bíblia não é só a maior autoridade. Para os reformadores, a Bíblia era a única autoridade. Por isso que um dos lemas da época da Reforma foi sola Scriptura, somente a Escritura. Hoje, eu acho que esse lema tem significado para nós em algumas áreas. Por quê? Porque o problema maior hoje não é se nós cremos que a Bíblia é palavra de Deus ou não. Vou dizer por quê. A maioria de vocês que já frequenta igrejas evangélicas há muito tempo ou está visitando, se eu falar assim, você acha que Deus fala na Bíblia? Você vai dizer, sim, eu acho, pastor. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? A maioria de vocês, se não todos, diriam, eu creio, pastor. Mas o nosso problema então não é acreditar ou crer que a Bíblia é ou não palavra de Deus. O nosso problema é outro. Eu acho que o nosso problema é crer que a Bíblia basta para resolver vários dos nossos dilemas. Então a nossa luta não é em vamos acreditar na Bíblia como palavra de Deus, mas vamos crer nela como sendo suficiente para as nossas vidas. E eu quero mostrar como as igrejas evangélicas em geral, e nós não escapamos disso, têm se tornado mundanas. Por quê? Porque elas não creem na suficiência da Bíblia mais e têm então adquirido sabedoria mundana, sabedoria do mundo, para uma série de atividades santas. Então, atenção. A igreja falha não só quando ela faz coisas que são consideradas erradas. A igreja falha quando ela faz coisas santas, sagradas, mas do jeito que o mundo faria. Ou com uma mentalidade que é própria de quem não conhece a Deus. Eu quero dar alguns exemplos de coisas, de atividades sagradas e de como às vezes a gente não crê na Bíblia como sendo suficiente. Eu quero falar primeiro de evangelismo. Que é coisa mais sagrada do que isso? Evangelizar, falar para outros de Jesus Cristo, para que eles creiam em Jesus e sejam salvos. Às vezes, nosso evangelismo, ele é um pouco mundano. O nosso desejo de crescimento da igreja, nós somos uma igreja que está crescendo, e é nosso desejo vê-la crescer mais e mais. Então nós também estamos sujeitos a esse tipo de mentalidade mundana. Deixa eu explicar. Muitas vezes, crentes falam assim, pastor, olha, eu gosto daqui, ou eu gosto de tal igreja, sabe por quê? Lá o sermão é prático. O que elas querem dizer por isso? Não que o sermão não possa e não deva ser prático, tem que ser. Mas às vezes prático para elas significa, ele fala das coisas do meu dia a dia. Ele lida com as minhas carências pessoais. Quer dizer, se o pastor fala alguma coisa assim que não tem nada a ver comigo, eu falo, mas se ele fala assim de alguma coisa que tem tudo a ver comigo, aí eu falo, eu gostei. Nem sempre, por que eu estou dizendo isso? Nem sempre quando a gente vai a uma igreja, nós ouvimos um sermão que bate exatamente com a situação que nós estamos vivendo. No entanto, Deus também nos alimenta nessas horas.
Só que a gente gosta quando bate em cima. Quando fala exatamente das nossas carências daquele momento. Ah, esse sermão é bom. Esse sermão é bom. E se não for, é uma pena. O pastor até que falou umas coisas lá, né? Mas para mim não... Então nós gostamos de ver a igreja crescer à luz desses sermões que são práticos. Ou senão a gente fala assim, sabe o que a gente precisa para a nossa congregação crescer? Precisa investir mais na música. Veja, sermões práticos e investir na música são coisas boas, mas quando elas viram o nosso método de fazer a igreja crescer, a gente tem sabedoria mundana. Por quê? Porque a gente pensa assim, se não for assim, as pessoas vão ficar desanimadas de vir, não vai atraí-las, não vai chamá-las. Pessoas pensam assim dentro da igreja evangélica. Outra coisa que é comum dentro de igrejas evangélicas também, talvez não em nossa igreja, embora tenha gente que creia assim no nosso meio, o derramar do poder de Deus. A gente fala assim, ó Deus, derrama o teu poder. Muita gente pensa em sinais e maravilhas, né? Milagres. Mas na verdade o evangelho é chamado o poder de Deus. Quando o evangelho é pregado, a Bíblia diz que o poder de Deus é solto para mudar pessoas. O evangelho é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu como do gentio, diz Romanos capítulo 1. Mas as pessoas pensam em poder mais como milagres. Eu estava lendo um livro ao me preparar para esse sermão essa semana, e ele me chamou a atenção de um texto muito interessante. A gente não vai ter tempo de ler, eu só vou descrevê-lo, depois você pode ler em casa, se você quiser. Em Marcos capítulo 1, o primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, só ouça o que eu vou falar para explicar rapidamente. Jesus faz uma coisa interessante, ele começa anunciando o Evangelho. Ele vem anunciar o Evangelho e ele fala, se arrependam e creiam no Evangelho. Aí, logo depois, ele vai para a casa de Pedro, e lá a sogra de Pedro está doente, está com febre. E naqueles dias em que não tinha médico para cuidar de uma série de problemas, e muitas pessoas morriam de febre, Jesus vai lá e cura. Depois disso, diz o texto que ele cura várias outras pessoas. E depois de curar várias outras pessoas, inclusive de ter expelido demônios, ele sai para orar. Tem um momento que ele sai para orar. E aí os discípulos procuram ele, e uma hora quando acha, fala, Senhor, todo mundo está te procurando. Está te procurando para quê? Eles estavam buscando sinais e maravilhas, milagres, porque Jesus estava atraindo multidões agora que estava curando. E aí Jesus responde de uma maneira muito interessante. Ele não diz não literalmente, mas ele fala assim, vamos a outras cidades para poder anunciar o Evangelho. Porque é para isso que eu vim. Olha que interessante. Quando Jesus estava se tornando popular, quando Jesus estava se tornando querido por muitos, ele podia voltar para a cidade e curar mais um monte. Ele tinha poder para isso. Mas ele fala, não, vamos para outras cidades, para instruir. Por quê? Porque eu vim para isso. Eu vim anunciar. Então, durante o capítulo 1 de Marcos, Jesus já dá uma lição do foco do seu ministério, que era o ensino. Mas muitas vezes a gente acredita nos métodos que outros usam como sendo métodos de crescimento da igreja. Eu quero falar de um outro assunto agora. Vamos sair de evangelismo, vamos falar de santificação, crescimento pessoal. Eu quero crescer, pastor. Eu quero ser uma pessoa mais crente, mais santa. Que bom, essa é uma coisa justa. Mas às vezes a gente acha que isso vai acontecer através de um método. Tanto é que muitos de vocês, às vezes no afã, no desejo de crescer, dizem assim, pastor, não tem um livro bem bom assim para eu... Como se o livro fosse a solução, né? Livros bons ajudam, mas não tem método que faz alguém ficar santo. Ou senão você fala assim, pastor, não tem alguma conferência boa, porque eu queria assim que Deus falasse comigo. Conferências também são ótimas. Acampamentos, palestras, encontros, são ótimos, mas experiências também não produzem santificação. Santificação é resultado de conhecer a Deus. E conhecer a Deus leva tempo. Você tem que conhecer quem Ele é, o que Ele fez. Eu quero ilustrar com 2 textos da Bíblia. Em Romanos, que é uma carta bastante teológica, que fala de Deus e fala das suas obras, tem um momento lá no capítulo 12, em que Paulo fala assim, em virtude das misericórdias de Deus, eu clamo a vocês que se apresentem como sacrifícios a Deus. Isto é, por causa de tudo que Deus fez em você, clamem a Deus para que vocês sejam dedicados a Ele. Em Efésios 4 a mesma coisa. Ele fala assim, ó, à luz de tudo isso,
que vocês caminhem agora de acordo com a vida que Deus deu a vocês. De uma maneira que bata com essa vida. Né? De acordo com a vocação de Deus em Cristo. O que é isso? Por que é importante entender isso? Sabe como a gente cresce em santidade? A gente crescer em santidade significa se parecer mais com Deus. Não dá para se parecer com Deus rapidamente. Só se aprende a ser como Deus quando a gente gasta tempo conhecendo a Deus. Quando a gente gasta tempo conhecendo quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele espera de nós, isso leva tempo. Filhos não aprendem os dotes dos pais de uma vez só. Eles têm que caminhar com os pais muito tempo. Se um pai é um artesão, o filho não vai ser artesão com 2, 3 aninhos de idade. Ele vai ter que andar vários anos com o pai dele. É entender como é que o pai dele faz aquele artesanato para ele poder fazer igual. Mesma coisa na vida de santificação. Então não existe nem experiência, mas é conhecimento de Deus, do seu caráter, suas obras. E isso se faz através da Bíblia Sagrada. Eu vou dar um último exemplo de como às vezes a gente não crê na suficiência da Bíblia. Quando a gente quer orientação da parte de Deus. Presta atenção que isso aqui mexe com vários de nós. Senhor, eu queria muito que o Senhor me orientasse para eu tomar uma decisão. Muito, Senhor. Eu conheço a Tua palavra, mas eu queria que o Senhor falasse comigo. O que a gente está esperando? Que Deus fale no nosso coração. Você fala assim, agora eu sei. Deus falou comigo. Deus confirmou no meu coração, a gente diz assim. Que na verdade é um misticismo que nem é respaldado nas Escrituras, porque não tem lugar nenhum nas Escrituras em que Deus promete fazer isso. Deus pode fazer isso? Pode. Mas Deus não promete fazê-lo. Pelo contrário, Ele nos exorta a conhecer a sua vontade revelada nesse livro. E à luz desse conhecimento, então, tomar decisões sábias na vida. Mas a gente queria tanto que Deus falasse conosco. Presta atenção. Quem diz esse tipo de coisa, está na igreja. Ouve sermão bíblico. Gente como você e eu. Que crê na Bíblia. Mas nem sempre crê na suficiência da Bíblia para orientação. O que eu quero explicar para vocês é o seguinte. Em todas essas áreas a gente mostra que nós não cremos de verdade e todas as vezes na suficiência da Bíblia, em que ela basta para a gente em várias áreas, em todas as áreas da nossa vida. A gente não crê que ela basta. A gente até crê nela, mas a gente parece que precisa de uma coisa a mais. Não importa se é no evangelismo, se é na santificação ou se é na direção de Deus. Parece que nós duvidamos frequentemente da suficiência da Bíblia. E já que a Bíblia então está perdida até no meio evangélico, eu creio que essa história que eu li um pedacinho serve para nos ajudar a entender um princípio importante. Eu quero explicar essa história rapidamente e depois eu vou explicar o desenho das crianças e depois então fazer uma aplicação no final. A história, ela é a história do rei Josias. Josias era um rei que fez o que era reto perante o Senhor, mas ele foi precedido por homens que não foram retos, não foram corretos. Então, o seu avô, os dois reis que o antecederam, né, Manassés e Amon, eram reis maus, reis que haviam feito coisas horríveis, haviam contaminado o templo, haviam adquirido práticas pagãs, idólatras. Manassés era do tipo até que chegou a sacrificar filho em sacrifício para deuses. Coisas horrendas dessa natureza. E a sua conversão tardia, no caso de Manassés, não evitou que o povo continuasse em maus caminhos. Então assim, o tempo que antecedeu Josias foi um tempo de contaminação. E a gente sabe que contaminar é muito mais fácil do que purificar. É mais fácil bagunçar o quarto do que arrumá-lo. Bagunçar é rapidinho. E bagunçar bastante, então... Agora, arrumar demora bastante tempo. E Josias corajosamente resolve arrumá-lo. Só que quando ele resolve arrumar, olha só, uma das coisas que ele buscou fazer é dar uma reestruturada, uma limpada no templo. Quando a gente perde as escrituras, uma série de coisas acontecem.
é bom que eu explique isso, porque parece uma história um pouco estranha, né? Essa ideia de achar o livro. Eles perderam as escrituras porque eles começaram a se afastar do livro de Deus. O livro de Deus confronta os nossos erros, e eles resolveram se afastar disso. E quando, numa época em que não havia Bíblia em tudo quanto é canto, você não puxava a Bíblia que você quer levar para a igreja da sua estante, né? Você não ia numa livraria evangélica e comprava uma outra, porque você fala, eu vou deixar essa no carro. Não era assim. Cópias não eram abundantes, né? Cópias eram raríssimas e normalmente ficavam no lugar em que se ensinava a Bíblia, que era o templo. Então, como as cópias não eram abundantes, a ignorância era generalizada. Tanto é que, quando descobriram o livro da lei, foi acidental. Eles estavam limpando o templo e de repente acharam o livro da lei lá no templo. Se acharam o livro da lei é porque ele não estava sendo estudado há bastante tempo, né? Quando o sacerdote Ilquias, então, realizava uma outra atividade na casa do Senhor, é que o livro da lei foi descoberto. Agora, a perda das escrituras como bússola aconteceu pela falta de interesse. Agora, presta atenção. Isso aqui é uma coisa importante para eu te explicar. Isso aqui é triste acerca da nossa realidade evangélica brasileira. Não é por causa... Atenção, crianças. Atenção que o pastor está falando. Não é por causa da falta da Bíblia no meio deles que eles deixaram de ter culto. Pelo contrário, eles tinham culto. Eles iam para a igreja. Eles faziam sacrifícios. Sabe por que isso é significativo? Porque isso retrata muito do que acontece nas igrejas evangélicas brasileiras hoje. Tem muita gente que não sabe nada de Bíblia, mas ele vai na igreja. Ele ouve o que o pastor fala. Ele acha que ele está fazendo as coisas direitinho. Que ele faz as promessas para Deus. Que ele confia em Deus. Ele acha que ele confia em Deus. Ele acha que ele é crente. Mas ele não sabe nada da Bíblia. Não conhece nada da Bíblia. É completamente ignorante dela. Mas ele cultua como se cultuava nos dias de Manassés e Amon. Isso mostra que é possível perder a Bíblia e continuar religioso. Continuar até com rótulo de cristão. Está aí o engano da situação. Não pense que quem se afasta da Bíblia assim só sai por caminhos os mais tortuosos. Muitas vezes as pessoas se afastam da Bíblia e continuam na igreja. E continuam falando desse Deus, mas não têm estudado, se aprofundado e conhecido esse Deus. Aí na história aqui, o que é interessante é que acontece o óbvio, né? Eles acham o livro da lei. Onde? Na igreja. Você fala assim, onde mais? Né? Numa época em que não tinha cópias do livro da lei em tudo quanto é lugar, onde mais deveria estar, senão no templo? Mas, embora essa seja uma pergunta, parece que óbvia, esse assunto não é óbvio. Porque se nós, presta atenção, se eu falasse assim, uma igreja evangélica é uma igreja que se define por conhecimento do evangelho. Você vai falar, óbvio, mas não é óbvio. Tem muitos evangélicos que não sabem explicar o que é o evangelho. E como é que ele pode ser evangélico se ele não entende o mais essencial? Mas é o retrato da igreja no Brasil. Muitas igrejas por aí, e nós não podemos correr esse risco, não conhecem o que é mais singular, o que é mais óbvio. Agora, na história aqui, diz que quando o sacerdote Ilquias descobre o livro, ele não fica com ele para si. Ele passa adiante para o escrivão Safã. Ele fala assim, Safã, você precisa ver o que eu achei. Eu achei o livro da lei, que estava aí perdido. E leu um pouco e aquilo impactou. E ele entrega então o livro e Safã, ele no seu relatório, repassa para o rei. E o rei reúne o povo de Judá para ler esse livro. E quando eles leem esse livro, o impacto é tremendo por causa da descoberta. Então, o que eu estou querendo dizer com esse detalhe aqui da história? De que esse tipo de descoberta tem que ser anunciado, tem que ser transmitido. Sabe o que eu acho gostoso? O que às vezes Deus faz na vida da gente? Quando a gente redescobre o óbvio. Vou dar um exemplo. Você sabe que Deus é fiel, não sabe? Você já ouviu isso antes? Mas sabe aqueles momentos na vida da gente que você fala assim, Deus falou comigo hoje. Ele me mostrou que Ele é fiel. Intelectualmente, talvez você já soubesse disso. Mas sabe quando ganha vida? Você fala, nossa, é verdade, Ele é fiel. Às vezes Deus faz a gente descobrir o óbvio. E se encantar com o óbvio. E a gente não pode guardar isso para si. Renan, queria que você soubesse que Deus é fiel. Claro, Weber, eu sei disso. Não, você não entendeu, cara.
Deus é fiel. Ou Deus é santo. Você sabia que Deus é misericordioso? Quando eles encontraram o livro da lei, eles não conseguiram se conter. Um passou para o outro e Josias, o rei, lê para o povo e aquilo é impactante. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Eu quero que a gente tenha esse espírito. Agora atenção, o espírito não é, você tem que ir lá conhecer a aliança. Não. Você tem que conhecer mais a Bíblia. Esse é o espírito. Olha, eu estou estudando a Bíblia, está sendo tão gostoso para mim. Eu estou aprendendo tanta coisa da Bíblia, você tem que conhecer. Você está estudando? Olha aqui, ó. Isso aqui foi muito... Olha o que eu aprendi essa semana. E você compartilhar com como quem não consegue se conter mais. Tamanha a descoberta. Esse deveria ser o nosso espírito. Estou dizendo isso porque nós somos craques de convidar para ir na igreja. Eu sou presbiteriano desde que nasci. E lembro desde pequeno e crescendo que nós somos sempre o povo que fala assim, vamos lá na igreja. Isso não é errado, mas é pobre. Porque alguém pode ir na igreja e não descobrir o livro da lei. Agora fala assim, venha conhecer esse livro que fala desse Deus. Eu queria que você conhecesse. Eu não posso ir na igreja domingo, não tem importância, eu estudo com você. Você quer? Quando é que você pode? Eu tenho que compartilhar com você o que eu aprendi. É bom demais. Eles não conseguiram se conter diante da descoberta. E o que acontece como efeito dessa descoberta? Eles promovem uma das maiores reformas pela qual o povo de Deus passou. Josias, o rei, a gente vai explicar isso um pouco num outro sermão. Josias, ele resolve abandonar todo tipo de idolatria, purificar o templo. Há uma reforma no culto, eles celebram uma grande e bela Páscoa. Uma série de coisas bonitas acontecem, o povo renova a aliança. Tudo para quê? Eu vou pedir para você abrir lá em 2 Crônicas, que é o nosso texto. Pega a sua Bíblia, abre em 2 Crônicas 34. Lá no verso, 2 Reis 23, que é o texto paralelo. 2 Reis 23 fala o porquê que eles fizeram todas essas reformas. 2 Reis, capítulo 23, verso 24, diz assim: aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém. Agora vem a parte que me interessa. Para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Eles fizeram reforma na vida deles. Por quê? Porque tinha que obedecer o livro que encontraram na casa do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a Bíblia de Deus, a palavra de Deus impacta a gente, ela realmente produz efeito na vida da gente, o resultado tem que ser reforma. Você tem que voltar para casa depois de um domingo de manhã aqui e dizer assim, vamos mudar algumas coisas na vida da gente? Não está bom. Não está bom. A gente precisa mudar. Porque o efeito sempre tem que ser isso. Para cumprir todas as palavras do livro que o sacerdote Ilquias tinha achado na casa de Deus. Esse é o propósito, cumprimento desse livro. A palavra de Deus é a base de toda a reforma religiosa genuína. E eu quero que ela seja a base de qualquer mudança que nós fizermos, tanto na nossa congregação, quanto na nossa vida pessoal. Eu quero terminar com uma aplicação que eu li um pouco essa semana e ouvi de alguns sermões na Conferência da Fiel, quando estava lá. Um dos pregadores que estava lá, que eu tive o privilégio de traduzir, o Paul Washer, ele falou muito da importância de nós buscarmos homens que não são pregadores de poder, mas que são homens dependentes de Deus. Você entende isso, mas olha como a gente confunde as coisas. E até nós, presbiterianos ou evangélicos, falhamos muitas vezes em crer na suficiência da palavra de Deus. Deixa eu dar esse exemplo de pregador. Nós gostamos daquele que prega e prega de maneira tão vibrante que você fala assim, pastor, hoje o senhor estava ungido. A gente usa até essa palavra para dizer assim, nossa, que poder, né? Quando na verdade os homens de Deus que pregavam com ousadia não pregavam por causa de coragem dentro deles, mas por causa de dependência de Deus.
Nossa força não é decorrente de nossa fé, mas do nosso desespero. O pastor Paul Washer lá na Fiel, ele usou uma ilustração que eu achei muito boa, eu quero compartilhar com vocês. Ele disse assim, olha, a força de um pregador não está em ele ser um homem vibrante, ou de qualquer homem de Deus. Estou falando de pregador só por causa do exemplo dele, mas de qualquer pessoa. Às vezes a gente olha para alguém e fala assim, fulano, ó, esse é crente. A gente entende que é alguém assim que devora um leão espiritual. Só deixar na frente dele, ele luta com as próprias mãos e... Aí ele ilustra dizendo assim, o pastor Paul Washer ilustrou falando assim, olha, eu não sou um homem muito forte. Eu provavelmente apanharia de alguns de vocês aqui que estão presentes, ele disse. Mas eu sei uma situação na qual eu mataria 3 dos mais fortes que estão aqui. Ele diz, se eu estivesse afogando e vocês passassem nadando, eu agarraria em vocês com o desespero tal que eu mataria vocês afogado comigo. Porque na hora do desespero, a nossa força é tão grande, o nosso anseio por vida é tão forte, que a gente tem força quase que sobre-humana. Por que essa ilustração é boa? Porque a força ou o impacto de uma mensagem, de um ensino na vida da gente, não deve ser porque a gente está muito bem, mas porque a gente está muito mal. E correu desesperadamente para Deus, para se pendurar nele, para agarrar nele. A nossa força está em decorrência de entender o nosso estado, e a nossa fraqueza, e a nossa limitação. Esse tipo de pensamento é próprio de quem crê no poder da palavra de Deus, antes do que no poder do pregador, da oratória, né? Nós frequentemente falamos assim, olha, a gente precisa de bons líderes. Aí eu li um livro em que diz assim, olha, não, a gente precisa de gente que segue o líder. Precisa de gente que segue o líder. É isso que a gente precisa, para que a igreja seja boa, sadia. E eu dou mais um exemplo, ligado a pastores, que mostra a nossa fraqueza. Eu estou falando aqui não para os outros, por favor, pense nas vezes em que você já pensou assim, já raciocinou assim, ou já ouviu gente próxima de você raciocinar assim. Nós gostamos muito de pastores que têm certas qualidades. É curioso, se nós estivéssemos procurando um pastor para pastorear a igreja em que a gente está, a gente não diria assim, ó, qualidade número 1, tem que conhecer a Bíblia. Não, é pastor, a gente entende que pastor tem que conhecer. Né? Agora, quais são as qualidades que normalmente as pessoas procuram? Olha, ele tem que ser um ministro assim que ele consegue dinamizar as pessoas. A gente gosta de dinamismo. Se for para jovens, então, ele tem que comunicar bem, ele tem que ser uma pessoa dinâmica, senão não vai funcionar. Ele tem que ser uma pessoa assim que tenha condições de gerenciar bem o trabalho de Deus. Seja um bom comunicador. Veja, tudo isso é lícito, mas raramente eu vejo alguém dizendo assim, olha, primeira coisa que a gente tem que procurar, um pastor que conheça a Bíblia. Ninguém diz isso. É engraçado, né? Inclusive a gente até diz assim, fulano conhece bastante a Bíblia, mas ele... Quer dizer, é uma pena que ele não tenha as qualidades que a gente aguarda. Raramente a gente procura líderes que sejam conhecedores da Bíblia e tenham vida íntegra com Deus. A gente gosta do bom comunicador, daquele que fala bem, daquele que se espera. É isso que a gente gosta. E não pense que são só vocês assim. Todo mundo vai atrás dessas coisas. Todo mundo vai atrás dessas coisas. A gente ama essas coisas. Mais que conhece a Bíblia e o Deus da Bíblia. A gente quer ir atrás de gente que fala bem, que impacta. Sabe qual é o problema disso? No fundo, eu e você duvidamos da suficiência da Bíblia. No fundo, eu e você normalmente queremos acrescentar uma coisinha a mais para ficar muito bom. Que a gente ama essas coisas. Eu queria então terminar dizendo, olha, enquanto nós nos apegarmos à suficiência da Bíblia, nós estaremos saudáveis. Quando isso não acontecer, nós vamos nos apartar do caminho bom. E foi isso que aconteceu na história de Josias. Diz a Bíblia que enquanto Josias viveu, o povo andou na linha. Josias faleceu, os 4 reis que o seguem são reis maus, e o povo entra em decadência. Enquanto ele viveu, o povo era apegado ao livro. Enquanto ele viveu. Depois que ele partiu, o povo deixou o livro. Então, tome muito cuidado para isso não acontecer com você, com a sua família. De você se ver, se pegar
não crendo e não descansando no poder de Deus, que é esse Evangelho sagrado. Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus.